O que significa a independência do Banco Central e no que isso implica para você que investe no Brasil? O meu nome é Pedro Leite e eu sou planejador financeiro CFP. Junto a Rio Claro Investimentos, nós cuidamos do planejamento financeiro e da gestão do patrimônio de várias famílias de forma independente. Antes de tudo, a independência do Banco Central não é uma máfia entre o Banco Central e os demais banqueiros que querem enriquecer a qualquer custo, ou uma instituição que pode fazer o que quiser, definindo a taxa de juros ou a inflação conforme seja conveniente a eles. Convidamos você a ficar até o final do vídeo que nós vamos te explicar tudo sobre o Banco Central e a sua independência. O que significa o Banco Central ser independente? Significa que ele pode tomar decisões de forma livre, isenta, com isso evitando a interferência política em questões monetárias e com isso garantindo ainda mais a credibilidade da instituição. E como a independência do Banco Central pode proteger o país contra a inflação e outras pressões políticas? A correlação entre o Banco Central independente e o controle da inflação está no fato de que essa independência permite que a instituição tome decisões com base em critérios técnicos e objetivos somente, sem interferências políticas. Assim, o Banco Central pode ter essas medidas mais eficazes para controlar a inflação, que é, de longe, uma das maiores preocupações dessa autoridade monetária. Com um Banco Central independente, ele tem autonomia para realmente definir a taxa de juros e outras medidas de política monetária de acordo com as condições econômicas do país. Isso permite que o Banco Central adote uma postura mais firme no combate à inflação, sem precisar fazer concessões a políticos e que possa tomar decisões com muita credibilidade junto ao mercado financeiro. Por outro lado, quando um Banco Central não é independente, isso pode acontecer, por exemplo, quando um governo pressiona o Banco Central a adotar políticas que possam parecer populares no curto prazo, mas que prejudiquem a estabilidade financeira e econômica no longo prazo. Exatamente esse embate que vimos recentemente, quando o governo atual estava pressionando o Banco Central para reduzir a taxa de juros e, com isso, facilitar que o país tivesse um crescimento maior. Mas a gente não pode reduzir a quantidade do remédio enquanto realmente a nossa doença, o nosso problema não tiver sido resolvido. Agora, citando alguns casos de países que têm bancos centrais com um grau de independência mais alto e países que têm bancos centrais com um grau de independência um pouco mais baixo, qual que é a diferença que a gente vê nos resultados econômicos deles. Inclusive, o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, mencionou um pouco os dados nas suas recentes entrevistas ao Roda Viva e a um evento do Banco BTG Pactual, comparando esses países como Chile, Colômbia e México, que têm bancos centrais mais independentes e que são mais eficientes no controle da inflação ao longo do tempo. Enquanto outros países, como Argentina e Venezuela, que têm um grau de independência mais baixo do Banco Central, ou seja, uma possibilidade maior de interferência dos seus governos ou de interferência externa na política do Banco Central, eles têm como resultados uma inflação muito pior, uma inflação muito mais distante das suas metas iniciais. Agora, vamos falar sobre a implicação de ter um Banco Central independente ou não nos seus investimentos. Você que quer ter uma acumulação ao longo da vida acima da inflação, quer acumular para atingir algum objetivo específico ou a sua eventual aposentadoria, você precisa manter o seu poder de compra. Você precisa fazer com que seus rendimentos cresçam acima da inflação. Então, quero trazer essa reflexão para você. Você preferiria investir num ambiente em que o país ele é gerido por um banco central que vai definir as normas de inflação e de juros, mais independente, ou seja, mais blindado contra fatores internos, ou um banco central mais vulnerável, que está mais suscetíveis a alterações momentâneas de governos que passam de 4 em 4 anos. Agora, imagine também a visualização do Brasil, a credibilidade do Brasil para receber investimentos externos. Você que investe no Brasil também tem que ter essa relação com capital estrangeiro que chega para investir aqui no Brasil, para investir em infraestrutura, para investir em saneamento, por exemplo, para desenvolver as empresas, para colocar uma empresa aqui e gerar mais empregos. Essas empresas de fora, essas economias de fora, querem investir
em projetos de longo prazo em que elas tenham um pouco mais de previsibilidade, um pouco mais de segurança, um Banco Central mais blindado. Trazendo para os investimentos, como o trabalho do Banco Central de definir essa política monetária e controlar a inflação impacta você. O juros alto, você subir os juros é uma forma de você enxugar a economia. Quanto mais alto é a taxa de juros, mais difícil, mais caro é para as empresas se capitalizarem, para você pegar dinheiro e financiar o seu imóvel, para você financiar um carro ou para você tomar crédito na sua empresa e fazer crescer. Então, o juros alto, ele tem como uma consequência o esfriamento da economia, as pessoas vão tomar menos risco, vão deixar esse dinheiro alocado a uma taxa maior nos bancos, investimentos de renda fixa e vão ter um rendimento garantido maior. Então elas vão deixar de correr risco para ter um rendimento garantido maior. Com isso você gera desemprego, porque a economia vai desacelerar. Então isso é um remédio. Isso é um remédio para a gente, em consequência, reduzir o poder de compra da população com o desemprego e, em consequência, controlar a inflação. A grande questão é, será que hoje a gente já pode reduzir essa medicação? Será que a inflação já está controlada? Essa é uma discussão para muito mais tempo, mas o que eu quero trazer para você hoje é a reflexão sobre como você aproveitar esse momento de juros altos, como você tomar as decisões corretas nesse momento ímpar que nós estamos vivendo, de você ter uma taxa de juros alta para o seu planejamento financeiro e para os seus investimentos. Você que deseja aproveitar esse momento de juro real alto no Brasil, o maior do mundo, em que a nossa Selic hoje está em 13,75 e a inflação acumulada estava abaixo de 6, nós já temos uma gordura muito alta de rendimento acima da inflação. Você que quer aproveitar essa oportunidade e saber como se portar no seu planejamento financeiro nessa situação econômica, eu quero te convidar a marcar uma conversa com um dos nossos planejadores especialistas que estão aptos para te orientar. Acesse o link que está abaixo na descrição para marcar uma conversa gratuita com um dos nossos planejadores. Convido você também a curtir esse vídeo, a se inscrever no nosso canal para mais novidades sobre economia, sobre planejamento financeiro e sobre investimentos. Um grande abraço, até a próxima.